Queridos pais do Senhor Jesus, eu quero meditar com vocês em dois textos da Palavra de Deus, baseados em Atos dos Apóstolos. O primeiro está no capítulo 9. Por favor, se você pode, abra comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Depois leremos alguns versículos no capítulo 13. O capítulo 9, no versículo 3, quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele, caindo no chão, ouviu-lhe uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por favor, capítulo 13. Versículo 2. Certo dia, enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Por favor, muito obrigado, podeis assentar. Eu quero expressar a minha alegria por estar de volta a esta cidade, a esta igreja. Rever pastor Sérgio, pastor Eliseu, é sempre um prazer. Meu muito obrigado pelo carinho de sempre, pela recepção e permissão de servir ao povo que Deus vos tem confiado. Ao meu amigo pastor Leandro, muito obrigado mais uma vez. A todos os obreiros que cooperam nesta igreja, nesta convenção e na liderança da UMADGIL para o crescimento e o desenvolvimento da obra do Senhor nessa juventude, jovens, adolescentes, crianças, famílias. Eu vejo aqui, cultuando a Jesus, que o Espírito Santo continue conduzindo esta igreja sob os princípios da sua palavra. Foi um prazer conhecer o irmão Nélio, que se dispôs a me trazer. Muito obrigado pelo apoio. Queridos, eu quero falar com vocês, subordinado ao tema. Como Deus, o tema é uma pergunta. Como Deus chama os seus servos? Você pode repetir o tema? Certo. De que modo Deus chama os seus servos? Você pode me dizer, e eu concordaria contigo se você me dissesse, que há vários métodos pelos quais Deus chama os seus servos. E eu vou pregar no mínimo pelo menos por esses dois métodos, melhor dizendo, pelo menos por esses dois métodos Deus te chamará. O primeiro pode ser até duvidoso, de que Deus chama todos assim. O segundo, não pode haver dúvida alguma de que todos têm um chamado para o exercício daquela forma em que somos chamados. O primeiro método é para alguns. O segundo método é para a maioria. Tanto o primeiro método quanto o segundo método servem para o propósito do segundo método. Há vários meios pelos quais Deus chama os seus servos.
Se a gente passar pelo Antigo Testamento ao Novo, eu anotei aqui na introdução para mostrar a vocês. A Abraão, Deus manifestou a glória, Atos 7:2, Gênesis 11-12, para que ele fosse chamado. Jacó foi chamado por meio de um sonho, Gênesis 28. Arão foi chamado pelo ministério de Moisés, Êxodo 4, Êxodo 28. Eliseu recebeu a confirmação do chamado pelo estender da capa de Elias sobre ele, 1 Reis 19:9. Samuel, pela voz divina, semelhante à voz de seu líder, o sacerdote Eli. Jeremias, Ezequiel, Isaías, Ezequiel 1, Jeremias 1, Isaías 6, tiveram chamado através de uma visão em locais isolados. Os discípulos foram chamados por Jesus enquanto trabalhavam, Mateus capítulo 4. Timóteo foi chamado e teve um chamado confirmado de duas formas: a educação familiar e a presença de um líder. Paulo diz a ele, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 5, que as sagradas escrituras lhes foram ensinadas e que a fé que habitou na avó e na mãe era verdadeira em Timóteo. Então a educação familiar foi basilar para o desenvolvimento do ministério de Timóteo. Mas para essa noite eu quero falar resumidamente no contexto histórico bíblico, porque serão 2 pontos, 2 modos pelos quais Deus nos chama. Primeiro, Deus chama de modo espetacular. Pentecostais não duvidam disso. Deus chama de modo espetacular. Deus chama de modo extraordinário. Deus chama de modo assustador. Eu sei que se você já leu livros de pioneiros, livros de avivamentos, você já percebeu o modo pelo qual Deus chamou grandes homens. Se você já teve a oportunidade de ler Heróis da Fé, de Orlando Boyer, um livro que mostra de que modo impactante Deus foi chamando algumas pessoas. E nós lemos 2 textos onde um homem está nestes 2 textos. Esse homem é Paulo, que tem um nome hebraico, seu nome judeu é Saulo. Seu nome Paulo era um direito que ele tinha de ter esse novo nome pela cidadania romana. Ou sua família era rica, ou seu pai ou seu avô havia servido Roma no exército e conquistado o direito da cidadania romana, que lhe dava alguns privilégios. Um deles era usufruir da Pax Romana. Paulo aproveitava isso para fazer suas viagens missionárias, não ser chicoteado publicamente. Por isso, em Atos 16, quando Deus opera o milagre da abertura da prisão e ordenam que ele saia furtivamente, ele diz: não, eu não vou sair furtivamente. Vocês açoitaram cidadão romano, agora eu quero a polícia da cidade me acompanhando até a saída da cidade, porque eu tenho cidadania romana e vocês não podem fazer o que fizeram com quem tem a cidadania que eu tenho. Por isso ele tem esses 2 nomes misturados em Atos, principalmente a partir do capítulo 13. Paulo, Saulo. Se seu nome Paulo vem de sua cidadania romana,
de onde vem o seu nome Saulo? Ele é da mesma tribo de Saul, ele é da tribo de Benjamim. Saul, da tribo de Benjamim, Saulo, da tribo de Benjamim. Saulo é uma versão grega estendida do nome hebraico Saul. Então, quando você lê Saulo, é o nome de Saul estendido. Esse homem perseguia os servos do filho de Davi. Cada respiração desse homem era uma ameaça contra os servos de Jesus, o filho de Davi. Motivado pela ânsia de matar os servos do descendente de Davi, ele procura o sumo sacerdote, que era o líder da tradição judaica, que não estava suportando o êxodo de judaizantes saindo da tradição judaica para o cristianismo. Lhe gerava ódio ver a conversão em massa dos cristãos. Ele sabe que o sumo sacerdote está machucado por isso. Crentes estavam entendendo que Jesus já havia cumprido tudo o que foi escrito no Antigo Testamento como solenidade. Então, olhando para Cristo, diziam: ele cumpriu tudo, ele cumpriu por nós, ele é o nosso Salvador. Assim a tradição judaica estava enfraquecendo. Então ele pede ao sumo sacerdote que lhe dê cartas para as sinagogas de Damasco, ou seja, estas cartas em Jerusalém, para que ele entrasse nas sinagogas de Damasco, eram autorizações, eram permissões, e pedindo um apoio religioso. Ou seja, a minha sinagoga em Jerusalém está enviando Saulo para a sinagoga de Damasco, para que os líderes da sinagoga de Damasco apoiem Saulo nesta batalha religiosa de pegar os hereges, de prender os hereges e trazê-los presos a Jerusalém. Então essas cartas de uma sinagoga para outra dava a Paulo autoridade para fazer aquilo, pois Roma deixava as religiões brigarem entre si. Ela só queria a paz e o domínio sobre o território das religiões. Já que Roma não vai se intrometer, o cristianismo está começando, é fraco, a maioria dos crentes pobres, os integrantes da tradição judaica ricos e têm força política, então eles eram uma ameaça para os servos de Jesus. E agora Saulo, com muita raiva, está indo prender homens e mulheres. Ele os forçava a negar o nome de Jesus. Ele fazia as pessoas blasfemarem, ou blasfemava, ou negava o nome de Jesus, ou morria. Esse homem, com muita fúria, vai se aproximando de Damasco, e em seu coração ele diz: hoje eu vou prender essa crentaiada, hoje vai parar essa barulheira de Jesus é Salvador, glória a Deus e aleluia. Hoje eu vou silenciar esse povo do caminho, conforme são chamados no capítulo 9. Mas parece que vejo Jesus dizendo: chega mais perto. E quando ele chega pertinho da cidade de Damasco, Jesus diz: mais pertinho um pouquinho. Quando ele chega bem na entrada da cidade, Jesus o cerca com a luz gloriosa que vem do céu. Quando ele é cercado pela luz gloriosa que vem do céu, quando ele é cercado, ou seja, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para o lado, ele percebe que não tem para onde ir. O impacto da luz que o cerca o joga no chão. Ele olha para cima, não tem como enxergar ou escapar, porque a luz está vindo de cima. Ele olha para os lados, ele não consegue ver nada nem ninguém, pois o brilho da glória ofusca a sua visão. Ele cai no chão. Sabe, esses crentezinhos Nutella, Jesus não derruba ninguém. Chegar no céu, tu conversa com Paulo. Quando ele está no chão, atordoado,
pelo impacto da luz que o derrubou, ele ouviu a voz no chão: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? No chão ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus sabe quem é ele, porque Jesus o chama pelo nome 2 vezes, mas ele não sabe quem é Jesus. Quem és tu, Senhor? A resposta está dentro da pergunta. Qual foi a pergunta? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem? Teve gente que não entendeu, eu vou explicar. O perseguidor no chão, o perseguido em cima. O perseguidor pergunta: quem é tu? Aí o perseguido diz: eu sou o perseguido, eu sou o odiado, eu sou o desprezado. Só que você está embaixo e eu estou aqui em cima. Você está em trevas, eu sou a luz que acabou de te cegar. Você está caído, eu estou em pé, porque fui eu quem te derrubei. É isso que está na resposta: eu sou aquele que tu persegue. Ele poderia dizer dessa forma: sou fraquinho, não sou? Tu está vendo com quem tu está mexendo? Não, mas é que eu pensei que eu estava perseguindo a igreja. Ela é meu corpo. Quem toca nela está tocando em mim. Falar mal da igreja é falar mal de Jesus. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Virar as costas para a igreja é virar as costas para Jesus. Ser inimigo da igreja é ser inimigo de Jesus. Sou eu quem você persegue. Saulo, Saulo, repete isso aí. Ele era de qual tribo? Benjamim. E Saul era de qual tribo? Benjamim. Qual era o nome do rei que perseguiu Davi? E qual é o nome do homem que está perseguindo o filho de Davi? Saul venceu Davi? É uma pergunta retórica. Não. Agora eu vou perguntar porque eu quero resposta. Saul venceu Davi? Se Saul não venceu Davi, será que o descendente da tribo de Saul poderia vencer o descendente de Davi? Não. A resposta é positiva. Davi perdoou Saul? A resposta é positiva. Davi perdoou Saul? O filho de Davi também perdoou o descendente da mesma tribo de Saul. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Prazer. Aí ele no chão. O que o Senhor quer que eu faça? Pode falar. O que o Senhor falar, eu vou fazer. Cego, caído, quebrado, cercado, como é que não faz? O que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus diz: não vou falar agora. Tu veio para entrar onde? Na cidade. Então entra. Entra na cidade e lá te será dito, versículo 6,
o que eu quero que você faça. Eu não vou falar agora, você acabou de me chamar de Senhor, então eu falo quando eu quero, na hora que eu quiser. Entra, e lá te será dito o que convém fazer. E agora o valentão vai se levantar, não vai ver ninguém, cego. E o texto diz que ele vai entrar guiado pelas mãos dos homens que estavam com ele. Versículo 8. Entrou assim na cidade, humilde, bonitinho. Aí alguém chamado Judas o recebeu em casa. Come. Quero não. Segundo dia, come. Quero não. Terceiro dia, come. Quero não. Estou em jejum. 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, discípulo que Saulo ia prender. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ananias, vai na rua direita. Ó, Jesus dando o endereço. Na casa de Judas. Se prepare, irmão. Tem um homem lá, que o nome dele é Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Jesus dá um endereço, o nome do dono da casa, o nome de quem está na casa e o apelido de quem ele deve procurar que está na casa. Agora, olha o que Jesus diz agora: eis que ele está orando. 3 dias de crente, ele está orando. Eu só sei se você se converteu de verdade se você for uma pessoa de oração. Não, tu pode fazer o que for, falar o que for, se não é de oração, você não se converteu. Jesus falou para Ananias: eis que ele está orando. Agora 12. E numa visão ele te viu entrar e orar por ele. Então ele já tem dom de visão com 3 dias de crente. Ele tem 3 dias de crente e está orando. Ele está melhor que muitos crentes. Olha que legal. Jesus, antes que chama Ananias, mostra Ananias para Saulo. Aí Ananias diz: Senhor, quantos males esse homem tem feito ao seu povo? E Jesus calado: eu ouvi muitas coisas horríveis que ele vem fazendo em Jerusalém. E Jesus calado: aqui ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que oram. E Jesus calado. Quando ele calou a boca, Jesus disse: acabou? Acabei. Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido para mim. Como quem diz: não importa o que ele é para você, o que importa é o que ele é para mim. Você está falando do passado dele, mas eu o chamo hoje e escrevo uma nova história para a vida dele a partir de agora, Ananias. E aí, irmão, Ananias se levanta e vai. Aí Ananias se levanta e vai. Ananias vai. 17. Ananias foi e encontrou a Saulo e impôs as mãos sobre ele. Quando foi entrando, ele disse assim: ó, irmão Saulo, o Senhor, o mesmo Senhor que te apareceu no caminho, me enviou aqui. Olha o que ele está dizendo: aquele que derrubou você, que cercou você, que chamou você, que humilhou você, que cegou você, que mostrou eu para você, aquele mesmo é o mesmo que falou comigo para vir aqui orar por tu, para que você recupere a vista e seja cheio do Espírito Santo. 3 dias de crente, ele está jejuando, ele está orando, ele tem dom de visão e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Esse homem teve um chamado extraordinário. Os discípulos demoraram 3 anos para aprender a jejuar. Os discípulos não jejuavam quando Jesus estava com eles. Os discípulos demoraram 3 anos para aprender a orar. Jesus orava a noite inteira, eles dormiam. Os discípulos demoraram 3 anos para serem cheios do Espírito Santo. Paulo, em 3 dias de crente, orou.
foi cheio do Espírito Santo, jejuou, ainda teve dom de visão. Aí eu faço uma pergunta para quem está ligado na pregação, só quem me ouve diga amém. Esse chamado foi extraordinário, sim ou não? Deus chama de modo impactante, sim ou não? Sim. Eu lembrei quando eu tinha 5 anos de idade, irmão, 33 desse tamanho, imagine com 5. Eu ia fazer naquele dia 5 anos. E eu pedi meu presente para os meus pais. Morava na cidade de Ilhéus, Bahia, bairro do Nelson Costa. Era domingo pela manhã. E eu disse, e o meu presente? Os meus pais disseram com simplicidade que não tinham condições de me dar um presente. Mas a minha mãe me instruiu a ir à igreja a orar, porque já iria começar a escola dominical. E nós morávamos na rua da igreja. E estava passando um grupo de crentes na hora. E eu fui com o povo para a igreja. E eu fui para a igreja. Minha mãe chegou depois. E toda vez que minha mãe ia dar aula na classe das crianças, eu ficava do lado dela, como quem também estava ensinando as crianças. E ali na classe das crianças, eu me sentia um professorzinho. E aí, de repente, o pastor Antônio José pegou o sininho. Não sei se você é do tempo do sino. A igreja inteira olhou para o púlpito. E o pastor disse, Jesus quer batizar com o Espírito Santo aqui nessa manhã. A igreja inteira sentiu a presença de Jesus naquela manhã. E quando ele disse isso, que Jesus iria batizar naquela manhã, a minha mãe olhou para mim e eu entendi pelo olhar dela que era o momento de eu receber o meu presente. E eu fui com os crentes que estavam buscando o batismo com o Espírito Santo. E fui à frente com eles, orando. E o nosso estilo de buscar é orar, glorificar, orar, glorificar. E eu dizia, Jesus, o meu presente. E aí eu perguntei para minha mãe, o que é que eu peço de presente? A minha mãe disse, você quer ser pregador? Eu disse, sim. Ela disse, então peça para ser cheio do Espírito Santo. Peça para ser batizado no poder do Espírito. E eu comecei a pedir isso, que eu queria o batismo naquela manhã. Eu queria falar em línguas naquela manhã. Ah, irmão, e o corpo esquentava, os olhos lacrimejavam. E o pastor apontou o dedo assim, mandou pegar o menino. Pega o menino aí, traz ele aqui no púlpito. E pegaram o menino e me levaram lá no púlpito. O púlpito era feito assim de cimento, tijolo, tinha um pedestalzinho prateado, bonitinho. Aí o pastor me pegou aqui, me abraçou, me segurou, me sustentou na tribuna, colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a ministrar o poder do Espírito sobre a minha vida. E ali, num dado momento, enquanto ele orava por mim, eu recebi o poder do Espírito. Eu comecei a falar em outras línguas. E ele apontou e disse, eis aqui o novo pregador para o Brasil. E pegou o microfone e direcionou nos meus lábios, irmão, todos os versículos que meu pai me ensinava. Eu comecei a falar de cor naquela manhã. Foi uma manhã gloriosa. A glória de Deus encheu a casa e começou a se espalhar na cidade de Ilhéus, Bahia. Nós temos um pregador mirim. Nós temos um pregador mirim. E onde eu chegava, as pessoas me chamavam, olha o pregador mirim. Sim, eu fui chamado de um modo impactante. Você pode contar um testemunho de alguém na sua própria família, seu avô, sua avó, seu tio, seus pastores, ou o seu próprio chamado. Como o seu chamado foi impactante. Deus faz isso. Isso é glorioso. Deus pode fazer algo novo hoje aqui, chamando você. Deus pode fazer algo novo na madrugada, enquanto você estiver na cama, chamando você para algo extraordinário, de um modo extraordinário. 1 Crônicas 16:12 diz, lembrai-vos das maravilhas que ele fez. Ele faz maravilhas sem números. Só que é o seguinte, quando eu acabo de contar um testemunho desse, quem sabe está no seu coração aí, qual o desejo? Oh Deus, faz em mim também. Oh Deus, eu só creio se o que eu tenho chamado, se eu tiver uma experiência dessa. E aí
nós colocamos Deus numa caixinha do extraordinário. Quer que eu prove? Vou provar por uma experiência. Cheguei em Vitória, Espírito Santo, e o pastor me buscou e me levou para almoçar. E aí nos assentamos e veio um rapaz para cortar a carne para a gente comer. E ele já veio olhando para minha cara. Falei, quando ele chegou perto, ele passou a faca e disse: eu estou te reconhecendo. Eu falei: eu sou o pastor Eliseu, corte. Aí ele cortou, olhou para mim e disse: eu assisto suas pregações. Aí eu estendi a mão e falei: paz do Senhor. Ele disse: não, eu sou desviado. Falei: cara, como é que tu assiste minhas mensagens e fala para mim que está desviado? Então corta essa carne em nome de Jesus. E ele continuou cortando a carne e não serviu. Quando acabamos o almoço, o pastor se levantou e eu fui seguindo o pastor até o caixa. Quem eu encontro na fila do caixa para o pagamento? Ele. Aí quando eu o encontrei, eu disse: bora voltar para Jesus? Já que tu assiste minhas pregações, eu tenho certeza que para assistir aquelas pregações lá, só se Deus estiver na sua vida mesmo. Eu vou orar por você aqui e a gente agora ora junto e o Senhor vai tratar a sua vida. Aí eu já estava com a mão estendida, brincando com ele para dar a paz do Senhor. Ele estendeu a mão, ele encolheu a mão. Aí disse assim: eu só volto para ele se ele aparecer para mim igual apareceu para Paulo. Quando ele falou que só voltaria para Jesus se Jesus aparecesse a ele como apareceu para Paulo, eu peguei meu celular, eu fiz esse esboço no celular e passei para o iPad. Eu peguei meu celular e procurei 2 Coríntios 11. Eu falei: deixa eu ler um versículo para você aqui rapidinho. Ele: pode ler. Aí peguei 2 Coríntios 11 a partir do 24. Eu falei assim: vou ler um testemunho de Paulo aqui. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes açoitado com varas, outra vez apedrejado, 3 vezes naufrágio, 1 noite e 1 dia no abismo, muitos perigos de rios, salteadores, perigo da minha nação, perigo do gentio, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos, trabalhos e fadiga, vigílias muitas vezes, fome, sede, jejum, frio, nudez. Eu levantei a cabeça e falei: posso continuar? Ele olhou para mim e disse: é complicado. Eu falei: então não desejo o chamado de Paulo se você não está disposto a passar pelo que ele passou. Deus não dá chamados extraordinários a qualquer um. Não coloque Deus dentro daquela caixa de método extraordinário. Vai ter que tremer, vai ter que quebrar, vaca vai voar, passarinho vai berrar. Não limite Deus à sua curiosidade. Não limite Deus aos céus, às suas análises científicas. Quem sabe você está como Elias, esperando Deus no vento, no terremoto e no fogo, mas ele está na mansidão de um culto, de uma oração, de uma leitura da palavra, chamando você. Chamando você. Para quê, pastor? Para o segundo método. Último lugar. Deus te chama. Deus chama os seus servos. Tem como devolver um pouquinho de volume aqui para mim, por favor? Por favor. Deus chama os seus servos enquanto eles servem numa congregação local. Eu vou repetir que isso é muito legal. Deus chama os seus servos enquanto eles servem numa congregação local. Vou fazer uma pergunta para quem está ligado. Paulo foi chamado na rua, sim ou não? O chamado dele foi impactante, sim ou não? Extraordinário. Quem não queria ter? Assim, depende. Agora, muitos de nós gostaríamos de ter um chamado impactante, mas esse mesmo Saulo, esse mesmo Paulo, está lá em Atos 13, versículo 2. O versículo 1 diz que ele faz parte de um grupo de mestres e profetas. Ele, naquela igreja, é cooperador com o profetismo e com o ensino da palavra. Ele tem a autoridade na palavra. Ele tem a revelação de Cristo para, através das escrituras, ensinar a igreja em Antioquia. Não vou alongar-me, prometo. Só que ele está fazendo parte dessa igreja em Antioquia.
E este que faz parte desta igreja em Antioquia, diz o texto no versículo 2, profetas e mestres, o que eles fazem no versículo 2? Servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, na congregação, na igreja, em Antioquia, e jejuando, servindo, cooperando no desenvolvimento da igreja local, servindo com seus dons, com a sua disposição, servindo ao Senhor e jejuando, ou seja, se alimentando do verdadeiro pão do céu, se alimentando de Deus, disse o Espírito Santo. Quem sabe o Espírito Santo disse a alguém lá na igreja em Antioquia, através de uma profecia, falou através de alguém, entregue essa mensagem. Disse o Espírito Santo: apartai-me, separa para mim. Olha só, o Espírito Santo, como dono da igreja, poderia, do nada, como fez em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa. Houve um impacto naquele dia, mas em Atos 13 não. A igreja está reunida e alguém diz assim, diz o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para uma obra que o Espírito os tem chamado. O Espírito poderia do nada aparecer no meio da igreja, fazer aquele movimento todo. Eu quero esses dois. Tem fogo na cabeça deles para provar que é eles. Mas não. O Espírito fala a alguém na igreja e esse alguém diz assim: o Espírito Santo mandou separar esses dois. Olha o Espírito Santo falando na igreja através de alguém. E o que foi que o Espírito disse? Separa para mim primeiro Barnabé, depois Saulo, para a obra que os tenho chamado. Sabe o que foi que aconteceu? Olha que coisa linda que muita gente não suporta. Olha que coisa bonitinha que muita gente não quer se submeter. Separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. 3. E depois de terem orado e jejuado, impuseram sobre eles as mãos e os enviaram. Oraram e jejuaram e o Espírito falou. Depois que o profeta entregou a mensagem que aqueles dois foram escolhidos, oraram e jejuaram de novo. Ninguém aqui que se levante com uma profecia tem a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento. A profecia dos profetas do Antigo Testamento era: falou, está falado, não tem que analisar nada, não tem que pedir nada de confirmação, não tem que abrir a Bíblia não. Falou, era inspirado por Deus, pois era seu ofício. Agora, se alguém se levantar, já na dispensação da graça, Novo Testamento, para entregar uma profecia, tem que haver prova, tem que ter análise. Sinto muito se tu não gosta, tem que abrir a Bíblia. A congregação tem que julgar a profecia. Não que para toda profecia você vai abrir o livro na cara do profeta. Só basta você ser ensinado na palavra. Se você tem um ensino da palavra, você sabe aqui se Deus está falando ou não. Você testifica pela palavra se é verdadeira ou não. Agora entenda, por que eu digo isso? Alguém profetizou que era para que os dois fossem separados. Oraram e jejuaram de novo, para que a palavra fosse confirmada. Por quê? Porque o Espírito trabalha na administração eclesiástica. O Espírito respeita um povo que congrega. O Espírito age de tal modo que nós entendamos quem tem chamada e quem não tem. Irmão, não dá para forçar. Tem gente que está na cara que a igreja não aceita seu chamado. A igreja não aceita cantando. A igreja não aceita pregando. E aí o que ele faz? Ele vai para o Instagram e vira profeta do Pix.
ele vai para o Instagram e posta agendas abertas, mas nem o pastor dele sabe se ele prega. E aí abandona a família, sai rodando no mundo fazendo a obra. E onde chega pedindo oportunidade, se é numa igreja séria, o pastor pergunta: onde o irmão congrega? Eu sou das igrejas, onde me receber é minha igreja. É o capeta, irmão. Ele rodeia e passeia a terra. Ele não tem um referencial geográfico. Ele não tem um pastor. Ele não senta para escutar. E eu preciso falar algo sério para a geração que me escuta e me assiste. Eu fico acompanhando jovens e adolescentes pregadores, empolgados, obreiros, com quem posta 30 dias de agenda. Foca comigo, por favor. Se o cara ou ela prega, canta 30 dias, não tem tempo para estudar. Se não tem tempo para estudar, não vai ter conteúdo para alimentar a igreja. Se não tem conteúdo para alimentar a igreja, vai decorar 1, 2 mensagens e pregar o ano inteiro. Se prega mensagem decorada 1, 2 o ano inteiro, é profissional de púlpito. Então não está na tribuna para edificar a igreja, simplesmente para juntar oferta, ganhar like, fama, visualização. Segure-se 30 dias pregando, viajando, se não está fazendo a obra missionária, enviado pela igreja, mas na itinerância. Se está 30 dias pregando ou cantando, não ceia. Se não ceia, não tem comunhão com a igreja. Se não tem comunhão com a igreja, não pode se levantar para ser bênção para a igreja. É assim que Deus confirma chamados. Irmão, se você não serve sua igreja local, você não serve para servir em lugar nenhum. Cuidado com esse desejo de púlpito externo. John Wesley disse: minha paróquia é o mundo. Mas ele foi treinado em uma base familiar e em uma base congregacional. Sua igreja precisa te conhecer. Sua igreja precisa conhecer sua voz. Sua igreja precisa querer te ouvir. Você diz que o mundo ama te ouvir, mas na sua igreja ninguém suporta ouvir tu cantar. O mundo quer te ouvir pregar, mas na igreja tu não prega nada. Na internet você faz aqueles textão do Google copia-cola, mas na sua igreja o povo diz: de onde vem essa sabedoria que aqui na igreja a gente não vê? Na escola dominical a gente não vê, no ciclo de oração a gente não vê. Irmão, Deus confirma chamados enquanto nós servimos, cultuamos em nossa igreja local. Agora, quem é esse Saulo que está sendo despertado e chamado pelo Espírito em Atos 13? É o mesmo do Atos 9. O que foi chamado extraordinariamente em Atos 9 de modo esplendoroso, agora para a obra missionária, para servir a igreja, está sendo chamado dentro da igreja. Não é na rua de modo esplendoroso, é enquanto está servindo a igreja. Olha só, mas esse testemunho a gente volta para a Bíblia. Depois da Bahia, eu fui pregar em Brasília, congresso de crianças, 12 anos de idade. O irmão Erasmo e a irmã Glória me chamaram, eu, minha mãe, para jantarmos na casa deles. E ali eles fizeram um bolinho para mim. Era meu aniversário de novo, tem uns mistérios aí. Aí bateram parabéns, que coisa bonitinha, legal. E aí perguntaram: qual presente você quer? Eu disse: eu quero morar em Brasília. Eu tinha 12 anos de idade, eu não gostava da Bahia, da rua que eu morava. Eu chego em Brasília, tudo bonito, tudo chique. Falei: eu quero morar em Brasília. O coração da minha mãe tremeu, porque uma noite antes, enquanto ela orava, Deus disse a ela que eu moraria em Brasília. Mas ela, calada, ficou o dia inteiro. E quando me perguntaram que presente eu queria, eu falei: eu queria morar em Brasília. Isso é lá pedir de presente, mas era a direção de Deus. Minha mãe chorou
eu percebi que eu estraguei o aniversário, eu fiquei com vergonha. Depois, o irmão Erasmo e a irmã Glória, que moram no mesmo bairro ainda hoje, Samambaia, Distrito Federal, quadra 320, conversaram com a minha mãe. Por que a irmã está chorando? E minha mãe começou a contar. E eles sentiram, testificar no espírito, que era para eu ficar com eles. Meu nome da minha mãe é Deza. Olha, irmã Deza, ele pode ficar aqui com a gente à vontade. A gente liga todo dia se a senhora quiser. A gente põe ele na escola, a gente cuida dele. Minha mãe disse, infelizmente eu vou ter que deixar. E eu fiquei feliz, eu pulei e tal, aquela coisa toda. Eu subi as escadas, desci as escadas pelo corrimão, assim, eu escorregando, comemorando, porque eu sentia vontade de ficar ali. 12 anos de idade. Dali eu fui morar no Pessu, porque chegou parentes para morar com eles. 3 anos dando trabalho na casa dos outros, já com 15 anos. Eu fui trabalhar no Lava Jato e fui morar em cima da igreja. O pastor da igreja era o pastor Gesiel Lima. Ele me colocou para morar num quartinho em cima do prédio. E na casa da frente morava a irmã Leia e o irmão Aleã. O pastor Gesiel comprou uma Kombi para buscar os idosos da igreja. Aí chegou o irmão Leandro e disse, eu serei o motorista. Amém? Quem pode ser o motorista da Kombi? O irmão Leandro, servo do Senhor, servo na igreja, disse, eu posso dirigir nas terças. Outros dias, outros dirigem. O irmão Leandro é o motorista da Kombi. Nas outras terças, o irmão Leandro, eu preciso de ajuda para alguém abrir a porta da Kombi. Não dá para eu ficar descendo, ligando, dirigindo, assim, ajudando. E ninguém se dispôs. Segunda, terça, eu quero um motorista. E o povo glória, aleluia. E ninguém se dispôs. Terceira, terça, eu preciso de um ajudante. Aleluia, fala Deus. E ninguém se oferecia. Na última terça, eu disse, eu vou ser o... Feche e abre da Kombi. Aí o povo deu glória, né? Porque não foi eles. Aí eu dei glória, fui eu. E começamos a ir buscar os irmãos. Eu cheio de esboço. E a igreja, eu não pregava na igreja. Eu pregador, imagina tu pregador cheio de esboço. Vai para o culto com a Bíblia marcada no dedo. Eita Jesus, eu tenho uma palavra. Eita Jesus, aleluia. E não tinha oportunidade. O que eu fiz? Quando eu enchi a Kombi das irmãzinhas e dos irmãzinhos, sentei no banco da frente que tinha mola, fiquei de joelho, de costa para a rua, de frente para eles. Passava no quebra-mola, eu subia porque a mola balançava e eu começava a pregar. Começava a pregar na Kombi. Começava a pregar na Kombi. E aí eles chegavam no culto, prega bem, o menino prega bem. O pregador da Kombi começou a pregar no círculo de oração das irmãs, congresso de jovens, congresso de senhoras, congresso de varões. Olha eu aqui. Ajude seu pastor. Ajude a sua igreja local. Você fica olhando para outras igrejas e comparando com a sua, porque lá já está pronta e a tua está precisando você fazer alguma coisa e você não faz nada. A maioria de nós está na igreja olhando os problemas dela, mas não faz nada para solucionar. Eu sempre digo isso, não adianta criticar. Se você está na igreja só para ver os problemas dela, você é o pior problema nela. Se Deus te permitiu ver alguma falta na igreja, é porque em você tem capacidade para suprir aquela falta. Fala comigo, Deus confirma meu chamado pela voz da igreja. É a voz dele que te chama, mas é a voz da igreja que confirma. Eu vou repetir, é a voz dele que te chama, mas é a voz da igreja que te confirma. Vou provar na Bíblia. Josué, capítulo 1. Deus apareceu a Josué, eu encerro agora, e disse: Moisés é morto, leve o meu povo a entrar na terra prometida. Mas não desanime, não te desanime, não te desanime. 3 vezes Deus disse a ele no secreto: não te desanime. Ele foi do lado de fora conversar com o povo. Meu povo, Moisés morreu e Deus me mandou conduzi-los até a terra prometida. Fica ligado, 3 vezes Deus disse: não desanime. Deus me mandou conduzi-los até a terra prometida. Ele teve que despedir 2 tribos que deveriam voltar. Depois que ele despede 2 tribos que deveriam voltar, o povo se levantou, olhou para ele e disse:
não te desanima, apenas esforça-te. Se Deus for contigo, como foi com Moisés, a gente também não te deixa. A mesma palavra que Deus disse a ele, o povo disse: não te desanime. Eu vou dar mais uma prova. Atos, eu estou sentindo a presença de Jesus nessa palavra, irmão. Atos capítulo 6, houve um problema na igreja na distribuição de alimentos. Quem tinha a fala grega estava tendo dificuldade para receber alimentação. As viúvas de fala hebraica tinham mais facilidade para receber. Aí os crentes brigando por causa de comida. O problema chegou lá nos apóstolos. Os apóstolos chamou os irmãos que estavam brigando por causa de comida. Chamou os irmãos, Atos 6, e disse assim: irmãos, nós os apóstolos não podemos deixar de orar e preparar a palavra para servir às mesas. Escolham entre vocês, não é de fora, escolham entre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de boa reputação. Se Filipe, Estevão e mais 5 não tivessem comunhão na igreja local, como que a igreja ia escolhê-los? Como que a igreja vai te dar credibilidade se você não congrega? Como que a igreja vai saber que Deus te usa se você não congrega? Como que a igreja vai saber que você tem um dom da cura se você não tem coragem de estender a mão e orar por ninguém? Como que a igreja vai saber que Deus te usa no louvor se você não congrega e não canta quando toda a igreja está cantando? Como que a igreja vai discernir que você tem um dom evangelístico se quando é para a igreja evangelizar você não abraça a causa da igreja? Escolhei dentre vós qual é o padrão: cheio do Espírito, cheio de sabedoria e de boa reputação, gente de caráter. A igreja olhou e disse: a gente sabe onde tem aquele. É a igreja que discerne a sua chamada. É a igreja que confirma se você tem chamado ou não. Então, em nome de Jesus, eis a voz do Espírito. Para de ficar mudando de igreja. Qualquer problema tu muda de igreja. Sai da Assembleia, vai para a Batista. Sai da Batista, vai para a Universal. Sai da Universal, vai para a Católica. Daqui a pouco vai parar no inferno. Em vez de mudar de igreja, muda de atitude, muda de vida. Seja uma bênção na igreja que Deus te plantou. Na chamada para a salvação foi Jesus quem buscou Paulo. Mas na chamada missionária, o Espírito chamou enquanto ele estava jejuando, servindo na igreja. Na chamada para a salvação foi na rua. Na chamada missionária foi na igreja. Isso é muito legal. Bora lá? A chamada para a salvação. A chamada para a salvação, repete. Tá feia para repetir. Bora lá, a chamada para a salvação foi na rua. Mas a chamada missionária foi na igreja. Eu não entendi, pastor. Vai entender agora. Para servir a igreja, pode ser de fora. Mas para servir na igreja, só quem faz parte dela. Eu quero dar oferta para missões. Tu pode ser da macumba, do espiritismo, do capeta. Tu pode ser quem for, pode mandar. O corvo é sujo, mas o pão Elias come. Agora, para pregar aqui, só quem é daqui. Para falar para a noiva, só quem faz parte dela. Alguém está entendendo essa palavra aqui, irmão? Ele te chama. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação,
Mas para servir na igreja, para liderar na igreja, para cantar com a igreja, para pregar a palavra para a igreja, só quem é salvo, só quem nasceu dela. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua igreja. Pastor, mas a igreja me feriu. Se coloque no lugar de Timeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí a multidão, cala a boca. Imagina tu na igreja. Eita glória, aleluia. Cala a boca. Por que o povo está mandando ele calar a boca? Porque Jesus andava pregando. E a multidão queria ouvir a pregação de Jesus. E ele gritando, Jesus, Jesus. Está atrapalhando a pregação. Cala a boca, eu quero ouvir a mensagem, irmão. Eu quero ouvir a mensagem, vaso. Só que aí ele pirraçava, ele gritava mais alto. Por que ele gritava mais alto? Porque Jesus estava ficando distante e a multidão aumentando. Jesus, Jesus. E a multidão ouve, a multidão que segue Jesus, a multidão que ouve palavra. Cala a boca. Mas vocês não seguem Jesus? Jesus, né? Tu, cala a boca. E a multidão vai passando. Cala a boca. A multidão, igual nós, segue Jesus e ouve a palavra. Cala a boca. Aí o último, cala a boca. Aí Jesus olha e diz assim: traz ele. Aí a multidão vai lá. E ele, Jesus, Jesus, não é Jesus não, é enviados por ele, representantes dele. É o quê? Ele mandou nós levar tudo nele. Se ele fosse como alguns que a gente conhece hoje, vou não. Vocês mandaram calar a boca na estante, não toque em mim. Não toque em mim. Não preciso de vocês. Não preciso de igreja. Eu cuido da minha vida. Me larguem. Não. A mesma igreja que mandou se calar voltou e disse: ele está te chamando. Ele, ok, obrigado, me leva lá então. Quem mandou eu me calar é quem está me levando até Jesus para eu ser sarado. Não sei onde você se feriu, mas de uma coisa eu sei: se na igreja você foi ferida, se na igreja você foi ferido, é aqui que você vai ser sarado. A resposta é Jerusalém, ok? Ok? Onde Jesus foi desprezado, onde Jesus foi preso, onde Jesus foi cuspido, onde Jesus foi esbofeteado, onde os discípulos foram ameaçados, onde fizeram planos para matar Jesus e os discípulos. Aí no dia que Jesus estava subindo aos céus, ele olhou para os discípulos e disse: vocês vão receber poder e vão pregar no mundo inteiro, mas vão começar por... Você vai sarar a terra que te